A paz é a minha experiência de ontem, quando eu fui orar ao Senhor e eu pedi que Ele me renovasse, que Ele me mostrasse algo que fosse da parte dele. E quando eu me ajoelhei ali no meu cantinho, no meu secreto com o Senhor, eu sentia que tinha um ser ali andando sobre a igreja. Eu sentia. E como se aquele ser estivesse pegando na cabeça das pessoas, pegando a oração e levando ao céu. Só que eu não conseguia decifrar o que que era. E eu só sentia ele, né, andando ali no meio da igreja. E eu comecei a orar. Aí o irmão Edilson chamou a gente para fazer a roda. Todo mundo se levantou e a gente começou a fazer o mover. Nisso que a gente começou a fazer o mover lá no meio, eu comecei a sentir um vento, como se viesse um vento suave sobre as nossas vidas ali na igreja. E eu comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor, dava glória a Deus e eu comecei a sentir um vento sobre das palmas dos meus pés, como se estivesse me rodeando meu corpo todo, radiando no meu corpo todo. E nisso que o irmão Edilson começou a ministrar, eu senti que veio algo na minha direção e falava que era para abrir os meus olhos. E eu abria meu olho, eu não enxergava nada. Eu só sentia aquele vento rodeando meu corpo todo. Aí o irmão Edilson foi na minha direção e ministrou sobre a minha vida. Nisso que ele ministrou sobre a minha vida, o Senhor já tinha me tomado. E eu comecei a ver anjos, muitos anjos mesmo, assim como se estivesse descendo do céu em forma de redemoinho, mas todos estavam dançando, eles estavam adorando o Senhor que estava ali no meio da igreja. E nisso o irmão Edilson chegou perto de mim e começou a ministrar na minha vida. E através da boca dele o Senhor falava: Tu achas que eu te abandonei? Tu achas que eu não estou contigo? Eu sentia assim. O irmão Edilson falando, porém não era ele, como se fosse outra voz, uma voz suave, uma voz de alegria, de amor. E cada palavra que saía da boca do irmão Edilson era como se estivesse radiando o meu corpo todo. E nisso que o irmão Edilson ministra, o meu anjo aparece e fala que ele estava com saudade de me levar nas experiências, porque que eu não estava indo. E quando ele aparece, eu perguntava para ele, né? Porque se ele cria que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e ele falava que sim, que ele era o único salvador das nossas vidas, era o soberano do mundo. E eu pegava, o Senhor me levava ao céu, em um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida. Era como se tivesse um rio de água, um rio como se aquela água tivesse viva. E ele falava que eu tinha que pisar naquela água, mas com fé, porque eu ia andar que nem Pedro sobre as águas. Eu comecei a, quando eu botei meu pé direito naquela água, era como se aquela água ela subisse no meu corpo assim, como se ela estivesse me purificando, me lavando. Ela vinha dos meus pés ao meu corpo todo. E no meio desse rio, era como se tivesse assim numa dúzia de 12 ou mais anjos me chamando para o meio daquele rio. Pensa num rio lindo que eu vi. E lá o anjo pegava na minha mão e ele falava: Aqui é o teu lugar. É aqui que você tem que dançar. É dessa forma que tu tem que adorar o Senhor. E eu comecei a dançar com os anjos. Comecei a dançar com os anjos como se eu estivesse flutuando. Cada passo que eu fazia era como se o meu corpo fosse subindo cada vez mais. E aqueles anjos dançando ao meu redor, dando glória a Deus, aleluia. Aqui como se fosse um coral de anjos dando glória a Deus. Chegou a sentir assim o suave, as palavras saindo da boca dele, sabe? E eu peguei, eu comecei a dançar com eles. E nisso que ele falava assim, ele falava: Filho, é dessa forma que eu quero.
É dessa forma que eu preciso que vocês dancem para mim, porque a ministração de vocês vai muito além. Eu comecei a sentir a glória do Senhor. Eu comecei a sentir um renovo do Espírito sobre a minha vida naquele lugar. E aí ele falava: agora eu vou te levar para lá para casa do Senhor, que era lá na igreja. E ele me levava de volta. E quando eu volto no meu corpo, quando eu volto no meu normal, eu ainda estava meu corpo ainda estava radiante da presença do Senhor, como se eu estivesse ainda naquele lugar dançando. Eu sentia meu corpo leve, como se eu estivesse flutuando. E ele mandava eu olhar para os pés de algumas pessoas. E quando eu olhava para o pé daquelas pessoas, eu enxergava uma corrente como se estivesse segurando. Aí ele mandava eu olhar para o meu pé e eu olhava. Ele falou: filho, você tem toda a autoridade para tirar essa corrente dos seus pés. É onde o diabo estava trabalhando para tirar você do ministério que Deus colocou na sua vida. Aí eu peguei como se eu tivesse pegando tipo um machado de ouro, e eu mandava aquela corrente. E ele falava: agora você está livre. Mal nenhum te vai te alcançar agora, porque o Senhor ele está te dando essa armadura nova. Tu está sendo blindado, porque tu vai ser restaurado para te restaurar e ganhar vidas. E eu falava amém, eu dava muito glória a Deus ali na igreja, naquele lugar. E eu não conseguia olhar para frente, porque eu via muitos anjos ao redor do irmão Edilson. E quando eu olhava assim para os pés das outras pessoas, era como se eu quisesse ajudar. E ele falava: não, assim como você tirou a sua corrente, as outras pessoas vão ter que ir no mesmo semblante que você. Aí eu falava: mas eu quero ajudar. Ele falou: não, assim como você tirou a sua corrente, as outras pessoas vão ter que lutar para tirar a delas. E eu falava amém. Aí, quando o irmão Edilson pegou, o Senhor queria falar através do irmão Manuel. E o Senhor pegou, né? O Edilson pegou o irmão Manuel e ministrou sobre a vida dele. E eu pude contemplar aquele ser, porque era como se o Senhor tivesse ampliando a minha visão. Eu comecei a ver aquele homem, um homem assim, um ser muito bonito atrás do irmão Manuel. Um homem todo de branco assim, como se estivesse abraçando ele por trás. E do lado dele tinha 4 anjos, do lado do irmão Manuel. E atrás do irmão Edilson tinha um. Era como se ele estivesse operando sobre a vida do irmão Manuel. E o Senhor começou a falar através do irmão Manuel, a igreja. E naquele exato momento que o Senhor começava a falar sobre uma mulher que dormia, que tinha que falar seus pecados para Deus, porque ele tinha que restaurar aquela vida. E como se a pessoa estivesse guardando algo que não estava agradando ao Senhor no seu guarda-roupa ou dentro de sua casa. Aí eu olhava para o irmão Manuel e eu via aquele ser, aquele homem atrás da costa dele colocando palavras em forma hebraica que eu não conseguia, é, como se eu quisesse interpretar, mas eu não conseguia porque eu enxergava. Eu via sair da boca do irmão Manuel em forma hebraica. Aí eu não conseguia me contemplar, era uma glória tão grande que eu vi naquele lugar. E na hora de falar, que o irmão Edilson falou sobre as experiências, que era pra gente falar, né, sobre as nossas experiências, eu não conseguia, porque eu ainda estava tremendo, eu ainda estava cheio da glória de Deus, eu creio, né? E quando o irmão Edilson olhou, todo mundo falou, e aquele negócio me incomodando, que eu tinha que falar para a igreja o que eu tinha visto ali, né? Aquele ser, aquele homem, aqueles anjos, e tava me incomodando. Aí eu peguei, eu fechei meu olho, eu falei: Senhor, se for tu que quer que eu fale a tua igreja, que o Senhor me guarde, que o Senhor me, me segure, porque a glória está muito grande dentro de mim e eu não irei conseguir falar.
Aí o irmão Edilson, parece que o irmão Edilson estava lendo meus pensamentos. O irmão Edilson falou: irmão Joel, Joel, o senhor está ministrando no meu coração que o senhor tem algo para falar à igreja. Mas o senhor não vai falar hoje, mas amanhã o senhor fala. Aí eu falei amém. E através da boca do irmão Manuel, as correntes que eu vi, o senhor falou que tinha pessoas que estavam com corrente no pé. Nem poucas pessoas viram essas pessoas com corrente no pé. E quem viu foi eu e creio eu que a irmã Janaína também viu. Só que ela viu de uma forma diferente. E foi essa a minha experiência de ontem, assim, sabe? Eu senti um renovo muito grande que só assim de eu falar, de eu lembrar onde eu estava naquele lugar lindo, eu fico assim, meu Deus. E a gente acha que, mesmo assim, o Senhor fala com a gente e a gente ainda murmura, ainda diz que Deus não é conosco. Mas é a gente que se afasta mesmo dele. Foi essa a minha experiência, meu. Graças e paz, amados irmãos, eu vou começar essa experiência com um texto da Palavra do Senhor que encontra-se no livro de Salmos, de número 149, versículo 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegra-se Israel naquele que fez e regozija os filhos de Sião no seu rei. Louve o seu nome com danças, cante-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com salvação. Exulte os santos na glória e alegre-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensão aos povos, para prender os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, e para fazerem nele o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Queridos, aqui quem vos fala é a apóstola Ellen Janaína. Aqui está mais uma experiência do Ministério Apostólico Internacional Shalom, em Manaus, essa experiência aí do nosso amado irmão Joel, uma experiência muito linda, aonde ele teve um renovo, né? E ele foi levado aí aos céus e o Senhor permitiu que dançasse com os anjos, né? E veio esse renovo da parte de Deus. Então, assim, nós vemos a ação de Deus, a restauração de Deus por meio dos movimentos que louvam a Deus. Então, nós temos aprendido, né, por meio dessas experiências, por meio da que a Bíblia diz sobre a questão da dança, do louvor, da adoração ao Senhor, que não pode se apartar das nossas vidas, né? E aqui no versículo 3 diz: louve o seu nome com danças e cante o seu louvor com tamborim e harpa, né? Que nosso viver seja para glorificar o Senhor, que os nossos movimentos glorifiquem o Senhor, que a nossa vida exalte o Senhor, que no nosso lábio estejam os cânticos a Deus, né? E o Senhor falou também, teve um recado específico para a igreja, de uma certa maneira uma correção, né, irmãos? Então, precisamos manter uma vida de intimidade, precisamos manter uma vida de busca pelo Espírito Santo de Deus, não deixar o amor esfriar, não deixar acabar, não podemos perder a nossa essência de buscar o Senhor. E foi uma experiência muito linda para a glória do Senhor e eu estou muito feliz por essa experiência do nosso amado irmão. Amém, apóstolo? É isso? Amém, irmãos. E o que eu fico mais maravilhado, né, em cada dia que passamos por essas experiências, é que os dons, né, irmãos, a visão aberta, né, os dons de profecia, você pode observar aí, né, que durante essa experiência foi executado alguns dons, dom de arrebatamento, né, um dom de visão espiritual aberta, dom de profecia, né, o dom aí de profecia, né, que tá trazendo um recado, a revelação, né, dom de revelação da parte de Deus, coisas que estão ficando cada vez mais difíceis na terra, mas Deus, ele tem restituído isso, né? Deus, ele tem feito isso aqui na nossa igreja. Nós temos muito a aprender, estamos caminhando na doutrina, o Senhor tem nos ensinado
o caminho que devemos seguir. E o Senhor, graças a Deus, tem levantado um exército de jovens, de homens, de mulheres que oram, que buscam, que clamam, que estão toda noite pagando um preço, né, em oração por vida. Nós oramos por vocês aqui do YouTube, do canal. Nós oramos, né, pelas igrejas, pelos irmãos, para que a graça do Senhor se manifeste, para que essa unção não fique só conosco, não, irmãos, porque os dons não são nossos, nós não somos donos da verdade, não, né? Tem pessoas que se dizem servos do Senhor, né, pregadores do Evangelho, mas parece assim que querem reter só para eles, só eles são os donos da verdade, só eles são os donos dos dons. Mas não, irmãos, nós temos que pregar isso, nós temos que anunciar e se espalhar, né, aquilo que, como diz a palavra, de graça receber, de graça dar. Então a minha oração, o desejo do meu coração é que essa graça também alcance você, alcance a sua casa, alcance a sua família, e que você também ande em níveis, né, a níveis de unção. Então que você ande em níveis de unção, níveis espirituais ainda maiores, mais do que você já é habituado, né, porque é capaz, isso pode acontecer, sim, é possível, né? É capaz de acontecer, é possível acontecer isso na tua vida. Então a gente posta essas experiências, algumas são até meio de cunho pessoal, vamos assim dizer, da nossa igreja, mas a gente compartilha isso com os irmãos, para que os irmãos vejam, né, não só as situações, mas também os dons sendo operado, e do mesmo jeito, né, que é operado aqui na nossa igreja, também pode ser operado na sua igreja, na sua vida, na sua vida espiritual. Ela pode ser transformada, ela pode ser avivada, ela pode sim, você pode sim receber um renovo do Senhor. Mas isso é para aquele que crê, isso é para aquele que quer, isso é para aquele que paga um preço em oração. Amém, apóstolo? Vamos orar pelos irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresenta a vida de cada servo, cada serva, Pai, que chegou aqui nesse momento da oração, que também anseia, Senhor, em ter visão espiritual aberta, em profetizar, Senhor, em ter dons espirituais, Senhor, para que seja usado, Senhor, na Tua obra, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço então, Senhor, cria, Senhor Deus, um caminho, Pai, para que essa unção chegue também aos Teus filhos, para que isso não fique só conosco, porque nós não somos donos de nada, Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é forte, poderoso. Então o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então gera esse vínculo, gera essa intimidade com o teu povo. Levanta profetas, levanta, Senhor, homens, mulheres, Senhor, cheios de unção, Senhor, pessoas, Senhor, que também tenham experiências contigo, para que eles vivam sobre a tua direção. Pai, eu peço a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, e desde já eu te agradeço pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, e amém. Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.